E Bom Dia Produtor destaca informações importantes para você que trabalha com cavalo. Isso porque os equinos apresentam uma grande variedade de parasitas, de helmintos também, de vermes. E com a chegada do verão, alguns têm aí uma maior incidência. Você sabe quais são eles, como identificar esses problemas? Pois fique de olho nos próximos minutos, pois é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para repassar essas informações para você, já tomar as devidas precauções, estamos recebendo o médico veterinário, também professor da Uniderp, José Henrique Saraiva Borges, nosso colaborador querido de 2017, que esteve conosco já falando sobre vários problemas, várias doenças. E agora verão chegando, atenção redobrada, bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia a todos, tudo bom? Realmente chegando o verão, chuvarada, um clima úmido e quente, e os parasitas eles começam a se proliferar e apresentam a época que apresenta a maior quantidade de problema para os equinos. E tem assim um período para o criador que está nesse momento acompanhando, ele tem um planejamento para chegar agora no verão ou é o dia a dia tomando as devidas precauções? Como funciona? Não, o interessante é realmente ter o planejamento. Normalmente o produtor espera o animal apresentar uma doença, a gente chama de doenças parasitárias, são as doenças transmitidas pelos parasitas ou o parasita espoliar demais, sugar demais o sangue, os nutrientes do cavalo, e aí ele começar a emagrecer, para aí depois disso tudo o produtor tomar a atitude. O ideal é que ele se programe, como a gente sabe que essa época é uma época de maior incidência de parasita, a gente já começar a proceder às vermifugações iniciais, antes das doenças começarem a apresentar problema nos cavalos. Mas se o produtor não fez o planejamento, já começa a observar ali em loco alguns parasitas, nós vamos te trazer algumas informações. Vamos começar com carrapato? Vamos. Carrapato é um grande problema na criação de cavalo. Ele é o amblioma, seria também conhecido como carrapato estrela ou micuína, sua fase inicial de vida era um carrapato bem pequeno. Os produtores falam que ele tem uma grande incidência na época da seca, mês de junho, julho, mas não é verdade. Nessa época a gente tem uma grande quantidade de carrapato. Por quê? Porque eles se proliferaram na época das águas e eles vão aumentando a quantidade no final das águas. Aí quando entra a seca, tem muito na pastagem. E o que difere o carrapato do cavalo, do boi, é que o carrapato do cavalo ele sobe, suga o sangue por 5 dias e desce do cavalo e vai para o solo, para depois ele subir de novo. E aí dificulta o tratamento, a gente aplicar algum veneno para matar esse carrapato. O do bovino ele já fica 22 dias no bovino, então a gente tem quase um mês para tratar o bovino. Por isso que normalmente aonde tem cavalo, a incidência de carrapato é maior do que em bovinos. E quais são os sintomas que o produtor, que ele vai começar a observar no animal dele? Seria a presença do carrapato, como a gente viu na foto. É visível. Esse carrapato ele pode também transmitir doenças. Parasitas do sangue, por exemplo, a babesiose. Esse parasita destrói as hemácias, o animal entra num estado de anemia. Se for um animal de esporte, ele perde performance. Animal de propriedade, ele começa a emagrecer, para de comer, pode dar sintomas de cólica, esse parasita, a babesiose. Seriam os principais achados. O animal fica prostrado e emagrece e a gente vê visivelmente o carrapato. E temos que tomar muito cuidado com o carrapato na orelha. Se deixar uma quantidade grande, como a gente viu na foto, e ele tiver na orelha também, essa orelha pode cair. A gente tem uma, tem uma degeneração da cartilagem e a gente fala que o animal ficou troncho, com a orelha caída, virada para baixo. Certo. Agora vamos falar agora sobre abronemose. Quais são as características? Também conhecida como ferida da moda. É um parasita que tem como hospedeiro... É feio, hein, professor? É feio, estão vendo na foto, né? Ela tem como hospedeiro intermediário a mosca. Então a mosca pode pousar próxima ao olho do cavalo, próxima à boca ou muitas vezes em ferida. Por isso que é considerado ferida da moda. E aí, quando ela pousa num lugar úmido, quente, o verme que está dentro da mosca, ele sai da mosca e começa a alojar
essa ferida ou o canto do olho do cavalo e começa a andar por esse tecido e forma um tecido de granulação feio, parecendo um tumor. Por isso que falam que é ferida da moda. Aí a gente fica curando a ferida com pomada, antibiótico. Enquanto não matar esse parasita, essa ferida não fecha. Tem que matar o parasita. Tem que matar o parasita. Existe algum remédio? Existe. Nós temos venenos, temos vermífugos. Os próprios vermífugos que pegam os vermes internos matam esse parasita também. Então, quando é uma ferida considerada da moda, a gente tem que pensar em matar o parasita e não só tratar a ferida. Agora vamos falar vamos ver se eu vou errar o nome, Parascaris equorum. Esse, Parascaris equorum, o parasita que acomete muito animais jovens, potros, no início da desmama, fase final de lactação. Ele na verdade, é a lombriga dos humanos. É, a lombriga. E quando tá esse que está nas fezes. E quando chega em grande quantidade, ele pode obstruir a luz do intestino. O intestino, a comida para de passar no intestino. A gente fala que ocorreu uma obstrução do intestino por parasita. E esse é o principal responsável por isso. Também pode causar uma cólica, seria uma cólica bem grave, teríamos que fazer a cirurgia para poder salvar o paciente em casos de alta infestação. Agora, para a gente poder finalizar também, depois a gente vai arrematando essas informações, e sobre estrôngelos, o que a gente pode dizer? Estrôngelos é um parasita também que acomete principalmente o trato grosso do cavalo, ele suga o sangue. O grande problema dele é que ele é muito resistente à maioria dos vermífugos que a gente tem no mercado. Então a gente vermifuga o cavalo, acha que ele está livre de parasitas e esses estrôngelos continuam lá atrapalhando o ganho de peso, a absorção de nutrientes. E ele prejudica muito o crescimento do cavalo porque ele suga o sangue. O Parascaris, ele se alimenta dos nutrientes que estão passando no intestino. Agora, os estrôngelos, não, ele suga o sangue, se alimenta do sangue do cavalo. Olha só, e o que causa, para o produtor que está nesse momento sintonizado, quais as características que ele vai notar que o estrôngelo está agindo ali no cavalo dele? Seriam, mesmo dando uma comida, o animal deveria estar gordo, bonito, forte, e é um animal que não ganha peso, está com pelo opaco, quebradiço, pelo grande, seria visivelmente o mais fácil da gente observar. Mas se quiser algo mais profundo, um exame de fezes, a gente conseguiria identificar a presença desse parasita. O grande problema também dos estrôngelos, além dele ser extremamente resistente aos parasitários, ele pode causar cólica. Ele tem uma migração, ele entra no vaso que irriga o intestino e ele causa uma lesão na parede de uma artéria, que chama artéria mesentérica cranial. E isso dificulta a circulação para o intestino. E aí causa uma cólica recorrente. São cavalos que têm cólicas periódicas. A cada mês tem 1, 2, 3 episódios de cólica. E só para a gente poder finalizar, que o nosso tempo aqui passa voando quando a gente está aqui conversando, viu, professor? Verão chegando, o que o produtor que trabalha com equídeos, de forma geral, cavalo, mula, bua, o que ele tem que se atentar agora para os próximos meses? Muito calor, muita chuva. Pensar numa vermifugação mensal, principalmente nesses meses agora de dezembro, novembro a março, final de março, uma vermifugação recorrente, trocando os princípios ativos para evitar a resistência desse parasitário. E muita atenção ao carrapato. Evitar deixar o animal se infestar demais de carrapato para depois tratar. Porque a gente sabe que o carrapato ele sobe e desce no cavalo. Então a gente precisa fazer banhos com venenos para carrapato o mais rápido possível. E chamando a atenção que tem um carrapaticida, porque o amigo tome cuidado, que o princípio ativo é o amitraz. Esse causa cólica em cavalo. Leia o rótulo, porque nem todos os carrapaticidas que usam em bovino pode usar em cavalo, tá? Se tiver recomendação para cavalo, use sem problema. Agora, se tiver esse princípio ativo, teria um problema sério com cólica de cavalo. Vamos repetir o nome, não pode ter lá no rótulo. O princípio ativo chamado amitraz. Amitraz, muita atenção então, você que trabalha com cavalo, vai fazer então este banho, amitraz, atenção redobrada para cavalo. É cólica na certa. Nós conversamos com o professor José Henrique Saraiva Borges, professor e médico veterinário, que sempre traz informações importantes. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos.